Olá a todos, muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui juntos para falarmos sobre a Constituição da República Portuguesa. Estamos nos direitos e deveres fundamentais e hoje vamos ler os artigos 20, 21, 22 e 23. Vamos então para o artigo 20 da Constituição da República, que diz o seguinte: acesso ao direito e tutela jurisdicional efetiva. O que é que isto significa? Bem, 5 coisas, significa 5 pontos. Primeiro, a todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos. Bem, aqui começam logo todos os problemas. A justiça portuguesa, e eu não estou a dar nenhuma novidade, é absolutamente lenta, muito lenta. Para além de ser lenta, é caríssima e poucos têm acesso à justiça. Mas a Constituição, ela é bem clara. Ela garante a todo o cidadão, a todos os cidadãos, o direito aos tribunais para defender os seus direitos e interesses legalmente protegidos pela lei, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos. Não pode ser negada. Alguém pode dizer assim: quem não tiver dinheiro vai à Segurança Social, pede apoio e alguém vai arranjar um advogado para ajudar, enfim. Mas nós sabemos que tudo isso é só burocracias e só chatices. E depois mandam quem? Mandam muitas vezes os advogados mais jovens, os que estão a começar, sim senhor, têm direito a começar, mas muitas vezes não estão muito interessados na causa da defesa de quem precisa dela. Enfim, mas a Constituição é clara. Isso é um direito de todo o cidadão. Não pode ser negado. Mesmo que não haja, que o cidadão não tenha dinheiro, a Justiça tem que abrir as portas, os tribunais têm que abrir as portas para atender esse cidadão. E tem que o atender assim como atendo todos os outros. Todos. Segundo, todos têm direito, nos termos da lei, à informação e consulta jurídicas, ao patrocínio judiciário e a fazer-se acompanhar por advogado perante qualquer autoridade. Até pode, você, se quiser, pode pode prescindir do advogado. Às vezes as pessoas dizem muitas vezes assim a mim: você para ir a tribunal tem que ter sempre um advogado. Não preciso ter advogado, eu posso me defender a mim mesmo. É um direito que eu tenho. Eu posso fazer-me acompanhar de um advogado, mas eu posso também prescindir dele. A lei define, ponto 3, e assegura a adequada proteção do segredo de justiça. Pois, isto aqui é outra brincadeira que nós vemos, vez após vez, o segredo de justiça ser quebrado. Mas, se o segredo de justiça é quebrado, quem permite essa quebra tem de ser punido. É o que a Constituição diz. Porque todo o cidadão, enquanto o assunto estiver a decorrer em tribunal, tem o direito a segredo de justiça. E quem divulgar o que se passa no tribunal, publicamente, essa pessoa incorre num crime. Ou quem os divulga. Muitas vezes as pessoas dizem são fontes anónimas. Mas nós todos sabemos que as fontes anónimas são de quem trabalha muitas vezes dentro dos próprios tribunais. Infelizmente. Ponto 4. Todos têm direito a que uma causa em que intervenha seja objeto de decisão em prazo razoável e mediante o processo equitativo. Portanto, tem que haver equidade
Na verdade, é para isso que servem os tribunais, para que haja justiça. Mas as decisões dos tribunais não podem demorar muito tempo, tem que ser em prazo razoável. Ora, chamar um prazo razoável 10 anos, 9 anos, 5 anos, 4 anos, 1 ano, isso não é prazo razoável. Daí que, infelizmente, a justiça em Portugal está como está. Na verdade, o que determina a prosperidade de uma nação é exatamente a qualidade da justiça que a nação tem. Quanto pior é a qualidade e o acesso e o modo que se resolvem as coisas, quanto mais longa é esse modo, quanto pior é a qualidade, mais pobre o país fica. Porquê? Porque os atos da injustiça são cada vez maiores. É injusto um assunto estar anos em tribunal para resolver. Isso é uma injustiça. Por isso é que tem que haver prazos razoáveis. Ponto 5. Para a defesa dos direitos, liberdades e garantias pessoais, a lei assegura aos cidadãos procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade, isto é, pela rapidez e prioridade, de modo a obter tutela efetiva e em tempo útil contra ameaças ou violações desses direitos. Portanto, a justiça não pode ser lenta, não pode. A atual justiça em Portugal está em contramão com a Constituição da República. E a culpa é de quem? É de quem nos governa, quem representa a nós. E se eles estão a governar mal e se não endireitam isto, o povo tem o direito, não é? Como mais tarde iremos aprender num destes vídeos, temos o direito de apresentar moções de censura ao governo, tirar aquele governo e eleger outro. Porque se os governos não nos representam, se o governo não faz o que o povo tem direito, esse governo tem que ser, digamos assim, julgado pelo povo. Nós temos o direito de retirar o governo e não permitir que ele termine a sua governação. Depois vamos para o artigo 21, direito de resistência. Todos têm o direito de resistir a qualquer ordem que ofenda os seus direitos, liberdades e garantias, e de repelir pela força qualquer agressão, quando não seja possível recorrer à autoridade pública. Se a autoridade pública não ajuda o cidadão tem o direito de repelir pela força qualquer agressão que lhe venha roubar os direitos, liberdades e as garantias que a Constituição nos garante. Este é um artigo muito importante, que poucos gostam de falar dela, mas isto é verdade. Este artigo 21 da Constituição é fundamental, porque se ninguém me ajuda, se as autoridades não querem saber de mim, se a justiça não quer saber de mim, então eu tenho o direito, se eu estiver a ser prejudicado nas minhas liberdades e garantias, eu tenho o direito de resistir. Pela força. Pela força. Por exemplo, eu fui militar e eu jurei bandeira. E jurei sobre este livro, Constituição. E jurei defender a Constituição. E uma das coisas que, como militar, e os militares sabem disso, que é uma das funções que os militares têm, é defender a Constituição cada vez que ela está sendo pisada. Se vez após vez os governantes pisam a Constituição e se os direitos e as liberdades que foram garantidas pela Constituição nos estiverem a ser roubadas ou negadas, nós temos o direito de ajudar a população, neste caso os militares, têm de ajudar a população a resistir, nem que seja à força. O que nós muitas vezes vemos é o exército vir ajudar os governantes
para repelir o povo. Mas é ao contrário. O exército tem que ajudar o povo a repelir os atos agressivos do governo que pisa a Constituição. Está a ver como isto está tudo ao contrário. E como as pessoas não leem, não sabem, não leem, e como alguém diz sempre que a Constituição é uma coisa, isto é muito complicado de entender, tem que ser um perito na Constituição e tal, isto é muito complicado. Pois é complicado porque não lhes interessa. Não lhes interessa que esta informação chegue ao povo. O exército tem de estar do lado do povo, não é do lado dos governantes. Por exemplo, aquilo que aconteceu em abril de 74, não é? 25 de abril de 74, foi fundamental. O exército se uniu para estar do lado do povo. Daí que a Constituição aqui, o preâmbulo, começa exatamente por isso. O movimento das Forças Armadas decidiram retirar o poder ao ditador e colocar o poder, tirar o poder dos fascistas, dos ditadores, e colocar o poder aonde? No povo. Isso sim é uma revolução como deve ser. E é legal, de acordo com a Constituição. O mesmo... Agora, quando é o contrário, como muitas vezes vimos aí nas imagens da televisão, nas notícias, que o exército vem para estar do lado dos governantes, para oprimir o povo, para obrigar o povo a ceder, isso é errado. E, segundo, se isso acontecer em Portugal, segundo a Constituição, o povo tem o direito de resistir. Até mesmo ao exército. Se o exército não fizer o que a Constituição diz, se o exército, as Forças Armadas não defenderem a Constituição, estão a ir contra o seu próprio juramento e mais. O povo que sente que está a ser roubado nos seus direitos tem o direito de resistir. E isso não é ser rebelde. Porque aí volta outra vez aquela história, não é? Porque falando para pessoas que são da igreja, não é? As pessoas têm muito aquela coisa, temos que obedecer aos governantes. Não, mas quem manda é o povo. Leia a Constituição, quem manda somos nós, é você, sou eu. Nós é que mandamos. Nós é que mandamos. Os governantes estão lá para fazer aquilo que nós decidimos escolher, o programa de governo que eles apresentaram. Mas se o CEO da empresa que se chama Portugal não está a fazer aquilo que os acionistas, que é o povo, quer que se faça, então os acionistas têm o direito de colocar o CEO na rua. E o exército existe para obrigar os CEOs a irem para o olho da rua e cumprir, ou então têm que cumprir a Constituição. É para isso que serve o exército. E as Forças Armadas e a polícia, etc. A polícia serve para defender a Constituição e os direitos dos cidadãos. Se os direitos estão a ser roubados, nós, cidadãos, temos o direito de resistir. Artigo 22. O Estado e as demais entidades públicas são civilmente responsáveis, em forma solidária com os titulares dos seus órgãos, funcionários ou agentes, por ações ou omissões praticadas no exercício das suas funções e por causa desse exercício de que resulte violação dos direitos, liberdades e garantias ou prejuízo para outrem. Lá está. O Estado é responsável quando um funcionário público, quer seja polícia, seja de repartição de finanças, seja na segurança social, qualquer pessoa que trabalhe para o Estado e que usa a sua função para prejudicar o cidadão, roubar os direitos, as liberdades e as garantias do cidadão, o Estado é responsável por esse ato, civilmente, criminalmente, é um crime civil. Cível, então, significa que esses funcionários, o Estado, tem que garantir que esses funcionários não roubem os direitos dos cidadãos. Isto é muito importante, meus amigos. Muito importante. O povo anda calado, o povo não faz nada. Nós somos roubados todos os dias e ninguém diz nada.
Todos nós andamos a comer as mesmas coisas e tudo, dizemos amém a tudo, aleluia. E depois dizemos assim, porque é que Deus não nos ajuda? Porque é que Deus não ajuda Portugal? Quem tem que pôr Portugal a andar para a frente é o povo, somos nós, temos que fazer qualquer coisa. Artigo 23. Provedor de justiça. Os cidadãos podem apresentar queixas por ações ou omissões dos poderes públicos ao provedor de justiça, que as apreciará sem poder decisório, claro, porque tem que ir para tribunal, não é? Dirigindo aos órgãos competentes as recomendações necessárias para prevenir e reparar injustiças. Esse é o alvo da provedoria da justiça. O provedor de justiça tem como função, o seu alvo é prevenir e reparar injustiças que são feitas contra o povo, contra a nação, que é o povo. Não é em relação ao Estado, é em relação ao povo. O provedor de justiça tem que fazer isso. Então o cidadão tem todo o direito de apresentar queixa quando algum órgão do Estado criar injustiças ou violar os nossos direitos e liberdades e garantias. Então esses órgãos do Estado têm que ser responsabilizados e nós temos o direito de fazer queixa e não podemos ser discriminados por falta de dinheiro ou economicamente. Isto é, se eu não tiver dinheiro para fazer queixa, eu tenho que ter acesso a fazer queixa na mesma. Quer eu tenha dinheiro para pagar, quer não tenha. Porque a justiça e os tribunais existem para ajudar os cidadãos, para que os direitos, liberdades e garantias não nos sejam roubados. Ponto 2. A atividade do provedor de justiça é independente dos meios graciosos e contenciosos previstos na Constituição e nas leis. O provedor de justiça é um órgão independente, sendo o seu titular designado pela Assembleia da República pelo tempo que a lei determinar. Os órgãos e agentes da administração pública cooperam com o provedor de justiça na realização da sua missão. Qual é a missão dele? Prevenir e reparar injustiças. Esta é a missão do provedor de justiça. Prevenir, fazer a prevenção e quando há injustiças, tem que as reparar, tem que dar espaço para que se repare a injustiça que foi feita contra um cidadão. Porque quem manda no país, quem manda em Portugal, são os cidadãos portugueses. Ok? E pronto, terminamos aqui mais um pequeno vídeo sobre a Constituição da República Portuguesa. Até ao próximo vídeo.